Então, pessoal, estamos aqui começando mais um semestre de genética e vamos tentar ter uma disciplina bem legal. Então, vocês podem estar aí se perguntando, professor, e aqueles questionários? O que você vai fazer com eles? Eita, questionário grande, professor. Então, olha só, isso aí é um gráfico aranha que eu peguei pelas médias das respostas que vocês me deram em relação à primeira dimensão de análise, que eu dividi em 4 dimensões. A primeira é em relação ao contexto externo, né? Seus como alunos. Então, gosto, não gosto de licenciatura em biologia, estou me formando, já fiz iniciação científica, monitoria, fiz outro curso ou faço. Então, o que a gente pode perceber? O que dá para poder perceber, basicamente, é que essas dimensões aqui, licenciatura em biologia. Olha, a maior parte de vocês gosta de licenciatura em biologia, até porque praticamente todos os alunos são licenciatura em biologia. Né? Nem todos, mas uma grande quantidade. Que vocês se dedicam muito ao curso. Muitos trabalham também, como seria esperado de uma turma noturna. Muitos têm dificuldades com transporte. Alguns já fizeram outro curso. Menos fizeram monitoria. Tá? Alguns já são docentes, alguns têm experiência com PIBID, alguns mais com iniciação científica e poucos ainda estão se preocupando nesse momento com formatura. Ok, vamos tentar relacionar isso analisando o contexto externo da turma, né, aluno por aluno, numa análise de componentes principais. Essa análise multivariada, ela infelizmente, em função da diversidade da turma, ela não é tão forte, tá? Porque ela tem apenas 2 componentes principais, componente 1 e componente 2, e os dois juntos eles explicam um pouco mais que 50% da variação da turma. Mas vamos ver. Bolinhas de cor diferentes são pessoas de cursos diferentes, tá? Então vamos ver. Olha, essas linhas que estão mostrando aí, estão mostrando, por exemplo, que Elizabeth e Thaís são as mais próximas em relação aos questionários mostrados, ainda que graficamente isso não seja representado, porque nós usamos aqui apenas 2 componentes principais. Mas como é que eu interpreto isso? Basicamente você vai pegar as características, tipo iniciação científica, outro curso, dedicação, trabalho, e comparar quem é que está próximo delas. Então, em relação à proximidade, você vai ter uma ideia, né, das pessoas que estão mais associadas àquela variável, né, como por exemplo transporte, que vocês estão vendo aí. Vejam aí se vocês se encaixam ou não no que está sendo dito aí nesse gráfico. Um outro aspecto, uma outra dimensão, são as características da turma quanto às suas habilidades. Então, é muito legal que a gente consiga fazer com a turma algo que esteja além daquilo que seja a nossa expectativa básica da matéria. E para isso, é muito bom contar com habilidades, por exemplo, que eu não tenho como professor, mas que vocês podem ter como alunos, e isso pode enriquecer a aula, né, bastante. No semestre passado nós tivemos essa experiência e foi muito bom. E o que eu posso ver aqui é que muita gente, né, gosta de cantar, de dançar, muita gente gosta de tecnologia, isso vai ser muito bom pra gente. Algumas pessoas, né, gostam de falar em público, algumas sabem fotografar. O inglês é a língua mais conhecida, né, comparada com o francês, que ninguém tem habilidade, e espanhol. Isso não é um grande problema, porque afinal pouca coisa vai ser lida em francês. Então, que legal. Tá? Então isso já dá uma ideia para vocês terem. Ok, qual o retrato da turma em relação a essas habilidades? O retrato é esse que vocês estão vendo aí nesse gráfico aranha. Do mesmo modo que o anterior, vocês poderão analisar. Aí vocês podem ver em detalhe isso no PDF que já está postado na turma, para que vocês vejam em relação a essas habilidades quem é que está mais próximo de quem, para que vocês possam aí começar a ver, inclusive, olhar para pessoas que vocês sequer conheçam ainda, para ver, olha, de repente essa pessoa parece mais comigo em relação a essas habilidades.
Com relação agora à disciplina, ao ensino de genética, de fato, nós temos algumas características que foram analisadas aqui. Né? Se vocês são novatos ou não em genética, se gostam muito de genética, se gostam mais de teoria, mais de prática. Então, deu para notar uma característica forte na turma, é que vocês sentem muito falta de aula prática em genética. Isso realmente é um problema para a gente, mas é um problema para ser solucionado. Vamos ver como que a gente consegue resolver isso no formato de aula que a gente está pretendendo dar, tá? Mas, obviamente, a gente vai trabalhar nesse aspecto. Muitos não tiveram aulas de genética ainda, né? E mesmo, claro, são novatos em genética, mas também muito pouca gente lê sobre genética. Então é legal, né? Tem mais gente que ama genética do que lê genética. Logo, tem muita gente que gosta sem saber exatamente o que é. Então a gente precisa começar a ler a respeito. Do mesmo modo que os anteriores, nós vamos poder ver aqui onde é que vocês estão nessas características todas, né? Como é que vocês se relacionam, inclusive, com os demais alunos. Então veja aí, quem está mais próximo de vocês provavelmente estão com características também mais associadas. Uma abordagem importante, um aspecto importante para ser analisado são as características socioemocionais da turma, né? E também, obviamente, individuais. Essas características socioemocionais é que vão dar a liga para a gente. Né? Ou seja, como é que é você, como é que é a sua personalidade, como é que você lida com o mundo ao seu redor e com as pessoas ao seu redor, como é que a gente pode extrair isso junto com as suas habilidades, junto com a sua experiência prévia e junto com os assuntos de genética. Então, isso são aspectos importantes. Então, você é uma pessoa bem-humorada? Não é? Tá? É uma liderança? Imagine um grupo que só tem líder, isso é complicado, né? Ou então pessoas que não são fáceis de lidar, ou não são tão muito solidárias. E isso é legal porque um dos grandes características dessa turma, pelo que parece aqui, é que vocês são solidários, né? E também de fácil relacionamento. E em função de gostarem muito de tecnologia, o Google, né? Ou seja, buscar assuntos na internet também já é característica da geração de vocês e está forte aqui, fortemente representada. Então, é claro que nós vamos explorar isso da melhor forma possível para poder trabalhar com genética. Ok? Um aspecto preocupante da turma que eu coloquei foi que uma grande quantidade de gente tem dificuldades em trabalhar em grupo. E, obviamente, isso é um grande problema, porque a sociedade atual ela exige que você trabalhe em grupos o tempo todo, no seu trabalho. Praticamente não se faz mais nada sozinho. Né? Então, essa inteligência emocional e outras inteligências necessárias para que você possa trabalhar junto e gerar um produto melhor do que você fizer sozinho, né? É importante. E talvez até você, não é que você nem goste de grupo, suas experiências de grupo são ruins. Então, o que a gente tem que fazer é melhorar a sua experiência em grupo, pensar melhor como esses grupos são montados e como é que eles vão funcionar. Tá? Então, eu tenho que dar atenção especial para essa situação. Do mesmo modo que os anteriores, eu tenho uma análise de componentes principais aqui, com essas características socioemocionais e quem são as pessoas mais parecidas com você. E muitas vezes elas nem são do seu curso. Muito bem, estamos aí cuidando para que tudo dê certo. Amanhã à noite começamos aí a nossa maratona. É uma nova experiência também de 4 aulas juntas e a gente vai fazer dar certo. Ok? Um grande abraço para vocês e até lá.